Bom dia, boa tarde, boa noite, você. Gente, acordei hoje e aí fui fazer minhas coisas, fui orar. Que olha, foi malhar, fui orar. Tô eu orando. Daqui a pouco vem um negócio pra ver a hora. 10:01. Falei, meu Deus, 10:01, eu tenho que fazer a live. Por quê? Porque eu tava orando. E aí, se deixar, eu fico horas e horas. Tá mais de uma hora já orando e nem tinha percebido. Mas amém. Conseguimos, estamos aqui, isso que importa. Ai, Senhor, isso é incrível. Gente, só assim. Vamos lá. Hoje é a leitura de Provérbios 6. Para quem chegou agora, bem-vindo. Estamos fazendo leitura devocional todos os dias. Aí eu fui ver hoje que esse mês vai só até 30, não vai até 31, né? O Provérbios é até 31. Mas amém. Nós fazemos depois aí, ó. Falei que eu vou preparar o ambiente. Tá bom. Vamos lá. Vamos orar para começar. Ai, Jesus, só eu. Vamos orar para começar, que importa, para poder despachar vocês, que hoje é sábado, hoje vocês têm as coisinhas de vocês para fazer. E é isso, Paizinho. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui. Graças porque a sua misericórdia nos alcançou novamente. E hoje estamos vivos e temos a oportunidade de estarmos aqui. Peço que o Senhor nos direcione nesta leitura de hoje, nos dando entendimento, sabedoria e discernimento. Peço que os anjos do Senhor protetores possam estar acampados ao nosso redor, guardando nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, nossos animais, nossas plantas, tudo que é nosso leva o nosso nome. Nos deixe escondidos debaixo das suas asas para não sermos rastreados no mundo espiritual. Te pedimos a misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje eu tô com fome, mas como hoje é sábado, talvez vocês ouçam um pouco mais de barulho. O pessoal tá em casa, então é isso. Vamos lá. Provérbios 6. Não seja fiador. Bora lá. Meu filho, não concorde em pagar dívidas do seu próximo. Se deu a sua palavra por um estranho. Então você foi apanhado numa armadilha pelas suas palavras e ficou preso pelas suas próprias palavras. Ai, maravilhoso. Gente, vai ter que dar uma pausa. Fiquem aí, porque eu preciso pegar um lápis. Ah, tem uma caneta aqui. Amém. Vamos embora. Como está no poder dessa pessoa, meu filho, faça isto para se livrar. Não deixe que o seu orgulho impeça de incomodar essa pessoa. Vá sem demora, não durma, não deixe para amanhã. Livre-se disso como a gazela se livra do caçador. Livre-se como o pássaro foge da armadilha. Aqui está falando no caso de você ser fiado de alguém que não dá a palavra, você ficar responsável por aquela pessoa em relação a algum compromisso ou em relação a alguma dívida, tá? Então aqui nós vemos o Provérbios 6, essa primeira parte aqui, até o 6, já falando que você não deve ser fiador de qualquer pessoa. Na verdade, de nenhuma, né? Mas de qualquer pessoa, principalmente. O que é fiador? Você emprestar dinheiro para alguém que tem uma dívida, você está sendo fiador. Ou, por exemplo, aqui na Europa é muito comum. Você precisa de algum europeu para poder entrar no contrato de arrendamento, de aluguel, para poder se responsabilizar por você. Caso essa pessoa vá embora da casa, estrague a casa, eles vão cobrar esse fiador. Então aqui nós já vemos que a palavra do Senhor, em Provérbios 6, já ensina que você não deve ficar responsável pela dívida de ninguém. E aí aqui tá falando, porque se acontecer alguma coisa, você que vai ficar com a dívida. Então você vai lá e resolva isso. Então, nós já aprendemos aí no primeiro, do 6 ao 6, do 6 ao 5, que você deve tomar cuidado com ser fiador. O que é isso? Prestar dinheiro pros outros. Ficar responsável pelo dinheiro dos outros. E na Bíblia já nos ensina que nós não devemos fazer. 6. Advertência contra a preguiça. Siga o exemplo da formiga, ó preguiçoso.
Veja o que ela faz para aprender. Veja o que ela faz e aprenda a ser sábio. Vou marcar isso daqui, hein? A formiga não tem chefe, nem governador, nem supervisor, mas armazena a comida no verão. Ajunta o que vai comer na época da colheita. Nossa, isso tá explodindo na minha mente. Até quando vai ficar deitado, ó preguiçoso? Quando vai se levantar? O preguiçoso diz, preciso descansar, vou me deitar um pouco. Mas enquanto ele dorme, vem a pobreza. Pega isso, gente. E tira tudo dele como se ele tivesse sido atacado por um ladrão armado. Olha, nós temos que entender que aqui nesse contexto ele está falando de pessoas preguiçosas, tá? Porque existe uma passagem que fala que de nada adianta você acordar, você madrugar, comer o pão das dores se o Senhor não estiver com você. De nada é, tudo é em vão. E na passagem também diz que aos seus filhos Deus dá enquanto dorme, tá? Nós não podemos confundir uma palavra com a outra. Aqui tá dizendo no contexto da pessoa que tem preguiça de trabalhar, a pessoa que não gosta de trabalhar, a pessoa que não gosta de se esforçar e acha que tudo vai cair do céu. Então aqui eles estão falando, você deve aprender com a formiga no sentido de todos fazem o seu trabalho, não precisa ninguém mandar, porque ele sabe o que tem que fazer. E enquanto você quer dormir, vai dormindo, quero descansar. A pobreza vem. Enquanto você dorme, vem a pobreza. Por quê? Porque nós sabemos que muitas pessoas e é verdade, tá? Muitas pessoas gostam de tudo que é mais fácil, do trabalho que é mais fácil, não gostam de se esforçar fisicamente. Eu conheço um monte. Se puder estar deitado dormindo, se puder não trabalhar, é igual o Seu Madruga. Se puder não trabalhar é o ideal. Quando Deus fala que você não pode ser preguiçoso. E aí depois nós reclamamos. Eu quero ser rico. Se eu tivesse dinheiro. Se você tivesse dinheiro, você ia acabar com o teu dinheiro em 2 tempos. Porque você é preguiçoso. Você não sabe multiplicar. E aqui vem uma coisa muito forte, que foi o que marcou pra mim. Que eu vou até escrever, principalmente, tá? Não tendo chefe, nem oficial, nem comandante, ela prepara o seu pão, ajunta o seu mantimento. No caso, ela guarda. Tá? E aí tem uma coisa que muitas das vezes nós não fazemos. Guarda no verão. Pra poder desfrutar no inverno. Então, né? Bora lá. 12. O castigo do mal. A pessoa má, sem virtude alguma, anda sempre dizendo mentiras. Já coloca aqui, né? Povo mentiroso. Que tem um bando de gente aí que adora uma mentira. Pisca os olhos, faz sinais com os pés e aponta com os dedos. Passa o tempo fazendo planos para causar o mal, confusão em todo lugar que vai. Aquele pessoal que gosta, ama dar um golpe no outro. A vida deles é tramar. Quer trabalhar não quer, mas dá golpe. 15. Por isso a desgraça cairá sobre ele. A desgraça cairá sobre ele de repente. Ele será destruído e morrerá. E agora 16. Deus falando. Deus detesta. O Senhor odeia 6 coisas. Ou melhor, a 7 ele detesta. Eu amo esse daqui e eu vou ler, acho que até no meu. 6 coisas aborrece o Senhor, mas a 7ª, a alma dele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que se derramam para sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para fazer o mal, testemunha falsa e o que semeia contenda entre os irmãos. Vou ler de novo. O Senhor odeia essas coisas, ou melhor, a 7ª ele detesta. Isso daqui é pra crente, tá? Pra quem não é crente também. Mas pra crente principalmente, ouve. Olhar orgulhoso, língua mentirosa, mão que mata os inocentes. Pra tu ver, olha só, ouve, tá? O 3º, mão que mata pessoas que matam inocentes, as mãos que matam os inocentes. Coração que só pensa em fazer o mal, os pés que correm para fazer armadilhas, falsas testemunhas e mentirosas, e aquelas que provocam divisão entre os membros da família. Deus odeia mais
você que causa divisão entre os irmãos do que as pessoas que correm para fazer maldade. Mãos que matam inocentes. Aí fala, você tá falando besteira, é heresia. A palavra que tá dizendo. 6 coisas o Senhor detesta, aborrece. Mas a 7ª ele abomina. Então às vezes já fala assim, mas o cara foi assassino, e o cara não sei o que. É horrível, é horrível. Mas você que faz fofoca dentro da igreja, Deus te abomina. Você que causa divisão entre os membros da família, que fica falando mal do seu irmão, Deus te abomina. Assim, abomina. Ele odeia a pessoa que macou no mal. Ele odeia a pessoa que engana os outros. Vou dar os exemplos, tá? Porque eu gosto de dar exemplo claro do dia a dia, porque senão fica tudo muito abstrato, né? Olha, Deus não gosta de pessoas que matam gente inocente. Deus odeia, tá? Se você é assassino, matou alguém, Deus odeia, tá? Pessoas que pensam em fazer mal. Aquele pessoal bonito de hoje em dia das redes sociais que ficam lá armando pra pegar você em jogo de tigrinho, por exemplo. Deus te odeia. Deus te odeia também. Pessoas mentirosas, você que gosta de falar que foi isso, fez aquilo outro, Deus odeia também, tá? Deus odeia você. Pessoas que fazem falsa testemunha. Não foi isso que aconteceu. Foi isso mesmo, quando na verdade nem foi. Deus também te odeia. Deus te odeia. Pessoas que correm para poder fazer maldade. Aquela que, se puder, tá armando uma coisa contra o outro para poder dar um golpe. Deus odeia você, tá? Mas você, que causa divisão dentro da igreja ou da sua família, porque aqui na minha versão fala, né? Cadê na minha versão? Profere mentiras, semeia, no meu tal que semeia contenda entre os irmãos, tá? Aqui na outra versão tá, que provoca divisão entre os membros da família. Deus abomina você. Não sou eu que tô dizendo, não, é a Bíblia. Mas o povo engana o outro, então, falando de tal, que fica divulgando tigrinho, roubando os outros. Deus não gosta? Não gosta. Mas você que fica dentro da igreja fazendo fofoca também pra divisão de irmão, Deus te abomina. Pesado, né? Você que gosta de ficar falando mal dos outros, fazendo contenda de divisão. Pra um você fala X, pra outro você fala Y. É dentro da igreja ou é num membro da sua família? Cara, Deus te abomina. Deus te abomina. Então, não preciso falar nada, né? Se você acha, você sabe que você é esse tipo de pessoa, ora a Deus, pede a Deus pra te revelar isso, tirar isso do teu coração, porque Ele te abomina. Infelizmente, assim, não tenho que te falar, não é bonito não, mas Deus te abomina. Sabe o que é abominar? É algo que você tem repulsa. O que é ter repulsa? É algo que você não quer ver nem de perto, algo que você não aceita nem de longe, algo que, assim, o coração fica triste, o coração fica revoltado. Abominação, eu vou até ler aqui pra vocês. Abominar. 6 coisas Deus odeia, 7ª ela abomina. Sentir aversão, horror, ódio por alguém. Tá aqui na versão ódio a alguém, né? Expressa rejeição intensa, equivalente a detestar algo. Detestar, odiar, repudiar, aborrecer. É isso. Então, se você é alguém que fica fazendo contenda, aonde você vai, seja no trabalho, seja na igreja, seja em casa, seja entre as suas famílias, esse povo aí que gosta de causar contenda, PT, Bolsonaro, Deus abomina você. Da mesma forma. Você quer sentar na mesa e falar, hoje eu vou fazer uma contendinha, eu vou jogar aí joga Lula, joga Bolsonaro pra causar discórdia na mesa. Deus te abomina. Deus te abomina. Deus te abomina. Odeia, Deus odeia. Não tô falando você, ser humano, mas eu tô falando você, pecado, tá? Deus abomina esse tipo de pecado. Deus abomina esse tipo de pecado. Deus odeia esse tipo de pecado. Esse tipo de pecado aborrece o Senhor. Então, se você tá cometendo esse tipo de pecado, Deus tá muito triste com você. Então não tenho salvação. Então Deus não me ama. Deus ama o
pecador odeia o pecado. Então, se você comete esse ato de pecar, você tem que pedir perdão ao Senhor e pedir Deus para tratar isso na raiz, porque isso tem uma raiz de você ser assim. Ou para Deus tirar esse espírito imundo, que isso é um espírito imundo, é demônio isso, difusão, é um espírito. E Deus tirar de você. É isso. Pede ao Senhor, confessa ao Senhor o seu pecado, pede perdão, pede Ele para tratar isso em você, pede para Ele tirar tudo isso que possa ter dentro de você, seja alguma brecha, seja algum espírito que possa estar te influenciando, porque tem gente que faz propositalmente, tem gente que faz que não se apercebe que está fazendo. Então, se você não se apercebe o que você está fazendo, pergunta ao Senhor no teu coração: Deus, eu sou esse tipo de pessoa? Se Deus falar para você que você é esse tipo de pessoa, se arrepende, confessa. Sabe o que tu faz? Tu vai lá no irmão que você causou a divisão, pede perdão pra ele e fala: olha, eu falei isso, mas não era bem assim. Me perdoa. Porque se você causou divisão, você causou contrito entre um irmão, pode ser alguém da tua família, pode ser qualquer um, aí você vai ter que ir lá reparar isso. Porque às vezes você destruiu a vida de alguém, destruiu o casamento de alguém, destruiu o relacionamento de alguém, destruiu a reputação de alguém. Aí, meu filho, você vai ter que fazer o caminho reverso. Ah, mas Deus me perdoou. Deus perdoou. Se você confessou e se arrependeu, Deus perdoou. Mas tem coisas que precisam ser retratadas. Não é só eu vou confessar pra Deus, perdoou, amém, passou. E aí a fofoca que você fez lá causou divisão na família do cara. E não, mas Deus me perdoou. E a reparação? Aquele que confessa, aquele que confessa, rejeita e deixa enquanto misericórdia. Então você pediu perdão, você confessou a Deus, vai lá, volta, faz o caminho contrário, confessa pro seu irmão também. Se arrepende, pede ao Senhor misericórdia e restaura esse altar, tá? Para Deus não abominar mais esse pecado e esse pecado não fazer separação de você com Deus. Porque quando Deus olha para a terra, Deus nos vê. Mas Deus também vê a mancha do pecado. E a mancha do pecado, às vezes, nos toma de uma certa forma que Deus não consegue. Óbvio que Deus não enche, né? Mas, como eu vou dar uma analogia para vocês. Jesus foi morto na cruz, né? E existe uma passagem, que eu não lembro qual é, que fala que o sangue dele nos purificou e nos limpou de todos os nossos pecados. No Antigo Testamento, para você se apresentar perante ao sacerdote, você precisava matar um animal. Que através da morte desse animal, fazia expiação do seu pecado. O que é expiação? Esse sangue era apresentado perante o Senhor, e esse sangue é como se fosse uma espécie de, simbolicamente, uma borracha apagando os seus pecados. Porque a moeda de troca mais valiosa no mundo espiritual é o sangue. Por isso que Jesus morreu por nós e entregou o sangue dele. Então, a partir do momento que nós entregamos ao Senhor Jesus Cristo a nossa vida e nós confessamos nosso pecado, o sangue de Jesus vai lá e apaga, né? Só que as consequências ficam. E aí, o que você tem que fazer muitas das vezes? Tem que fazer o caminho reverso, pedir perdão, restaurar aquele altar, porque as consequências vão ficar. Você semeou, você vai plantar, você vai colher. Mas através da misericórdia do Senhor, você pode colher de uma forma menos... não brusca, que não é a palavra correta, mas Deus tem misericórdia, de uma forma mais misericordiosa. Mas você precisa fazer o caminho contrário e se arrepender, confessar, pedir perdão e ir lá reparar. Então, se você foi esse tipo de pessoa que causou contenda na vida de alguém, fez uma fofoca que acabou com a vida de alguém, ou a reputação de alguém, ou às vezes o emocional de alguém, vai lá, pede primeiro perdão a Deus, confessa o seu pecado perante o Senhor, pede Ele para te revelar, pede Ele para te limpar, pede Ele para te dar força, te restaurar, volta lá na pessoa, pede perdão. Amém? Bora lá. 20 fala sobre advertência contra a mulher adulta ou contra a imoralidade sexual. Meu filho, obedeça os mandamentos do seu pai e não ignore os ensinos da sua mãe. Prenda-os no seu pescoço, escreva no seu coração. Eles guiarão para onde quer que você for. Cuidarão de você quando estiver dormindo. E farão com você quando acordar. E falarão com você quando acordar. Porque o mandamento é a lâmpada e
O mandamento é uma lâmpada, o ensino é uma luz, e a repreensão que disciplina. 33. Eles protegerão da mulher má, da mulher de outro homem com a língua que seduz. Não cobice a sua beleza no seu coração, nem se deixe prender pelos seus olhares. A prostituta pode custar um pedaço de pão, mas a mulher do outro homem custa sua vida. 26. Pode alguém colocar fogo no seu peito sem queimar sua roupa? Pode alguém caminhar sobre as brasas sem queimar os seus pés? Assim acontece com o homem que se deita com a mulher do outro. Ele não ficará sem castigo. Então já sabe, né? Traiu sua mulher, traiu seu marido, você não vai ficar sem castigo. Não se despreze um ladrão que rouba porque tem fome. Mas se apanharem ele, terá que pagar 7 vezes o que roubou, mesmo que tenha que dar tudo o que tem na sua casa. Anota esse provérbios aqui. 31, gente. Bora lá. 30, 31, né? Deus está falando aqui, se você roubou alguém, não despreze um ladrão que rouba porque tem fome. Mas, se o apanharem, ele terá que pagar 7 vezes o que roubou, mesmo que tenha que dar tudo que está na sua casa. Olá! Tudo bem? Como é que estão as coisas aí na Alemanha? Tô fazendo um devocional de provérbios, se quiser fazer parte, seja bem-vinda. Estamos lendo provérbios 30, 31. Então, o que tá falando? Não é certo que se despreze o ladrão quando furtar para saciar. Não é certo que se despreze. Tendo fome. Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto e entregará todos os seus bens da sua casa. Na minha versão tá falando. Tudo bem, né? Você tem fome, você quer roubar. Roubar não é certo, tá? Então, se você for pego roubando, mesmo tendo fome, você vai ter que pagar 7 vezes mais. Mesmo que você tenha que dar tudo na tua casa. Então, aqui tá falando, se você rouba alguém, você tem que devolver pelo menos 7 vezes mais. Né? Mas o homem que se deita com a mulher do outro é insensato. Aí ele volta falando sobre a imoralidade sexual. Ele destrói a si mesmo. Ele apanhará e será envergonhado. E nunca poderá apagar a humilhação. 33. Porque o homem ciumento é como fogo. Ele não perdoará no momento da vingança. Não aceitará nenhum pagamento. Nem se contentará com seus melhores presentes. Bora lá. Provérbios 6, 30, falando sobre adultério. Nós lemos aqui que Provérbios, desde do passado até agora, falou como se deve tratar a vida em relação ao adultério. Tá? Então, se nós aplicarmos tudo isso nas nossas vidas, nós faríamos muitas coisas, né? E não deixaríamos de fazer muitas coisas. Então, bora lá. O versículo que mais me marcou. Vou escrever aqui. O que mais me marcou foi da formiga. Cadê? Olá, Tatá, bom dia. Você atrasou um cadinho, né? Mas tudo bem. Acabei de ler agora e eu vou explicar aqui falando os versículos que mais me marcaram, tá? Depois você vai lá no YouTube e vê mais detalhado. Tá, bora lá. O 6, versículo que mais me marcou. Siga o exemplo da formiga, ó preguiçoso. Veja o que ela faz e aprenda a ser sábio.
A formiga não tem chefe, a formiga não tem governador, a formiga não tem supervisor, mas armazena sua comida no verão, ajunta tudo para comer na época da colheita. Até quando vai ficar deitado preguiçoso. Ai, tá ótimo, acordou agora. Bom que já acordou já fazendo o devocional. Não tem problema não, eu acordei também um pouco mais tarde, fui orar, tava falando aqui no começo que eu fui orar. E aí fiquei orando, que o Wellington foi malhar. Quando fui ver já era 10:50. Já me perdi na hora, vim correndo pra poder tá aqui. Bora lá então. Versículo que mais me marcou. Essa, e aí eu vou falar por que mais me marcou. E eu já disse isso várias vezes, né? Eu tive algumas experiências quando eu vim aqui morar na Europa. Eu vou falar pra vocês rapidinho. Nós estamos aqui já tem... Vai fazer 7 anos esse ano. Vai fazer 7 anos que nós estamos aqui na Europa. Mas antes nós moramos na Irlanda. E uma das coisas que me marcaram muito é que muitos europeus em si não estão dispostos a fazer certos tipos de trabalho que para eles são considerados subempregos ou trabalhos pesados. E eu até entendo, porque muitas das vezes nós estudamos e nós não queremos fazer certas coisas. E eu concordo com isso, tá? Eu acho muito digno, eu acho muito certo. Mas nós víamos como o brasileiro conseguia se destacar e como o brasileiro conseguia fazer muitas coisas, porque muitos dos brasileiros não têm medo do trabalho. Então, assim, nós vemos muitos brasileiros trabalhando em 2, 3, 4 empregos para poder juntar dinheiro para se manter no intercâmbio, para poder juntar dinheiro para quando sair do seu intercâmbio e para, às vezes, ajudar a família. Porque, na verdade, o intercâmbio você vai para aprender inglês, tá? E você só pode trabalhar 20 horas semanais. Só que quando nós vemos para cá, muitas pessoas vêm para cá, veem que consegue fazer dinheiro porque a moeda é mais forte, acaba trabalhando mais do que corretamente deveria para poder se manter, pagar suas contas aqui e para poder também fazer um dinheirinho. E foi o que aconteceu comigo com o Wellington. Nós já trabalhamos muitas horas, tá? Eu já tive 4 trabalhos diferentes, porque eu pegava 5 da manhã em um e o meu último trabalho era 10 horas da noite. Então vocês imaginam, eu trabalhava de 5 da manhã a 10 horas da noite. Teve uma época que era um pouquinho mais porque era no restaurante. O restaurante fechava às 11 horas, se eu não me engano. Então, eu ficava na rua de 5:30 da manhã até meia-noite. Então, vocês já viram o quanto eu trabalhava, né? E aí, depois passou, na época da pandemia, eu trabalhava em outro lugar e eu trabalhava em 4 escritórios diferentes. Um eu trabalhava 3 horas, o outro trabalhava 4 horas, o outro trabalhava 5 horas e o outro trabalhava 2 horas. Resumo, de 5:30 da manhã até mais ou menos 8 horas da noite. E eu trabalhava de segunda a segunda. Até domingo. Só que domingo eu trabalhava em um emprego só, que era de 8 da manhã até 11 horas. Na verdade, eram 2 empregos. De 8 da manhã até 11 horas. Isso para dizer o quê? Uma coisa que eu aprendi e eu vou falar para vocês que eu vivi, tá? E porque isso me marcou. Vejam as formigas, elas não têm chefe, não têm governador, não têm supervisor. Elas armazenam sua comida no verão, ajuntam o que vão comer na época da colheita, para o inverno. Eu vivi isso, tá? Eu e o Wellington trabalhamos durante 2 anos e meio na Irlanda. Nós vivíamos com 40% do nosso salário, 60% era guardado. Enviávamos para ajudar pessoas lá em África, num ministério que nós somos padrinhos lá em África. Mandávamos dinheiro para os nossos pais para ajudar e guardávamos dinheiro. E aí, quando eu vim para cá, para Portugal, eu vim para estudar. Foi 1 ano e meio aqui em Portugal sem poder trabalhar, porque eu estudava de 9 da manhã até 5 da tarde. Então, era num horário de trabalho. E aí, o que aconteceu? Durante esses 2 anos e meio que eu e o Wellington trabalhamos, guardamos 60% do nosso salário, foi o que eu consegui pagar o meu estudo aqui em Portugal durante 1 ano e meio sem trabalhar. Então, para mim, o versículo que mais marcou foi esse, justamente por isso. Porque aqui ensina que você deve trabalhar, mas que você deve armazenar no verão para quando chegar no inverno. E muitas das vezes nós não fazemos isso. Nós trabalhamos e
E eu via muito isso na Irlanda, tá? Porque como era fácil trabalhar, o pessoal ganhava às vezes por quinzena, ganhava às vezes por semana, o pessoal gastava naquela semana porque sabia que na sexta-feira ia ganhar. O pessoal trabalhava naquela semana porque sabia que na próxima quinzena ia receber. E não fazia um pé de meia, não juntava, não guardava nada. Já vi gente voltando pro Brasil sem ter 1.000 euros no bolso, que seria 6 mil reais. Indo, entre aspas, né? Com uma mão na frente e outra atrás em relação ao dinheiro. Então, nós vivenciamos isso. Eu consegui pagar o meu curso aqui em Portugal de 1 ano e meio. Consegui ficar 1 ano e meio sem trabalhar, pelo que nós trabalhamos e guardamos na Irlanda. Então, por isso que pra mim, esse versículo foi o que mais me marcou. Por que ele marcou? E aí agora novamente eu falei por isso. Porque eu vivi e tive essa experiência de trabalhar, de viver com menos que nós vivíamos, de juntar, e mesmo assim, depois de 2 anos, eu consegui desfrutar daquilo que eu trabalhei lá na Irlanda durante 2 anos e meio. Bom dia, eu acho que é Débora. Bom dia, Débora, bem-vinda. Estamos fazendo a leitura de Provérbios. Se quiser, sinta-se à vontade. Por que esse versículo me marcou? Por conta disso. Porque sem querer, querendo, eu já pratiquei o que Provérbios 6 falava. Que é para nós sermos sábios, aprender, guardar o que nós fazemos, dar a colheita do verão para sobrevivermos durante o inverno. E foi isso. Durante Portugal, 1 ano e meio, vivi aqui um inverno de trabalho, não trabalhei. E o Wellington também não, e nós vivemos com o dinheiro que nós trabalhamos lá. Então foi por isso que esse versículo mais me marcou. O que eu aprendi? E aí eu dou um conselho pra vocês, tá? O que eu aprendi, o que eu aprendo até hoje. Como eu posso falar? O que eu aprendi? Aprendi muitas coisas, né? Mas principalmente nós devemos ter muita sabedoria. Que nós devemos ter muita sabedoria quando se trata de dinheiro. Porque às vezes nós podemos nos enganar. E eu não tô falando isso que você não merece, tá? Porque às vezes nós também nos sabotamos muito porque nunca tivemos e vivemos uma vida miserável de querer juntar, de querer economizar, de querer segurar, porque eu não posso gastar. E eu já fui assim durante muito tempo. Você pode comprar alguma coisa, mas você não quer gastar porque você sabe que se você gastar, pode ser que falte lá na frente. Isso se chama orfandade, tá? Bastardia. Porque você não acredita que Deus pode suprir lá na frente. É diferente de uma pessoa que vive gastando. Tem pessoas que vivem segurando, controlando o dinheiro porque tem medo de faltar. Isso é bastardia em relação a não confiar que Deus pode prover. Às vezes a pessoa até tem, mas quer comprar sempre do mais barato, quer comprar sempre do mais... sempre economizar o máximo possível porque tem medo de faltar. E aí, nesse caso, você tem problema de escassez. Porque você tem medo de faltar e você fica segurando aquilo. Não tô falando disso. Eu tô falando que nós devemos ter sabedoria quando temos dinheiro. Por quê? Porque nós também não precisamos necessariamente gastar com tudo que nós queremos, só porque nós queremos e nós precisamos ter. Nós temos que avaliar. Às vezes tem necessidade, sim. Às vezes tem um querer, sim. É bom você desfrutar, é bom você comer bem, é bom você se vestir bem. Tudo isso é lícito, tá? E eu concordo. Mas nós temos que ter cuidado para ver se nós não estamos exagerando igual muitas pessoas. Que se ficar 1 semana sem comer fora, já quer morrer. Não, às vezes você pode fazer alguma coisa em casa. Você não vai morrer se você ficar 1 semana sem comer fora. Então, às vezes, será que é realmente necessário comer fora toda semana? Às vezes não. Eu não posso ficar 1 mês sem comprar roupa. Gente, já fiquei anos sem comprar roupa. Eu morei na Irlanda
E eu comprei algumas roupas, mas eu tava até falando com ela, tu tem roupa minha ainda do Brasil, mais de 7 anos atrás. Aos pouquinhos que eu tô me desfazendo, na Irlanda eu me desfiz de algumas, aqui eu me desfiz de algumas, tem ainda algumas pouquíssimas que eu tenho que me desfazer. Mas imagine se eu fosse uma pessoa gastadeira, e eu sempre falo isso pro Elito. Eu na Irlanda, eu trabalhando, eu ia querer logo refazer meu armário. Ia logo querer comprar um monte de roupa. E não fiz, não comprei. Ia logo querer comprar um monte de maquiagem, não comprei, porque eu gosto muito de maquiagem. E ia querer comprar muitas coisas, porque tinha dinheiro na época para comprar. E não comprei. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós devemos ter sabedoria ao gastar nosso dinheiro. Porque sim, você deve viver bem, você deve viver confortável, você deve... Eu sou da política que eu acredito que você deve se vestir e realmente bem, porque você não é qualquer uma, você é filho de um Deus, de um rei, então você não pode andar de qualquer jeito, você não pode comer de qualquer jeito, mas isso não significa que só por isso eu preciso comprar uma blusa de, sei lá, 1.000 euros. Não tô falando que se você gostar daquela blusa, você achar aquela blusa boa e você gostar daquela blusa e aquela blusa valer aquele valor, ok. Mas às vezes as pessoas se importam muito mais por ser roupa de marca do que realmente a qualidade dela. Eu falo, eu não tenho que falar, se tiver que comprar roupa de 5 euros, eu compro. Se tiver que comprar roupa de 50, 100 euros, eu compro. Porque eu sei que as roupas que eu visto, as coisas que eu compro, são para durar muito tempo. Infelizmente, o meu pé não é igual ao pé do meu marido, que compra tênis barato e dura muito tempo. O meu não dura. Assim, pra mim, tênis realmente é por causa do formato do meu pé, não sei. Tem alguns tênis que duram muito, são tênis de marca, e não são tênis extremamente caros. Não, tênis de 50 euros. Por exemplo, uma Puma da vida, eu não gosto de Nike, mas uma Puma da vida, um All-Star, um Converse. Eu tenho um All-Star de, sei lá, mais de 7 anos. Então eu não comprei o All-Star por ser de marca. Comprei o All-Star porque o All-Star é confortável e dura no meu pé até hoje. Então eu compro olhando pela qualidade. E aí a qualidade vai fazer com que eu não compre durante muitos anos. Não é somente porque é de marca. Então, o que eu aprendi? Que nós devemos ter cuidado e sabedoria com o nosso dinheiro. Saber investir o nosso dinheiro também. Investir novamente. Investir, às vezes, em mercados financeiros. Tem gente que não entende. Mas investir em vidas, em pessoas. Ajudar famílias, ajudar gente. Tudo isso é investir. Tá? Então, é isso que eu aprendi e tenho tentado levar comigo. Bora lá. O que eu preciso mudar? Aqui nós falamos no versículo nós falamos, nesse capítulo, quer dizer, nós falamos várias coisas. Tem advertência contra a preguiça, advertência contra a maldade, advertência contra o adultério, tá? Pra mim, eu falei aqui agora pra vocês. Uma coisa que me marcou muito também, que eu vou colocar aqui. Versículo 19. Seis coisas o Senhor odeia, mas a 17ª, a 7ª ele abomina. E eu falei isso aqui no começo. Deus odeia pessoas que matam pessoas inocentes. Mas Deus abomina quem é fofoqueiro e quem causa contenda entre os irmãos. Então isso me marcou muito também. Porque às vezes nós não entendemos que existem consequências de pecados diferentes. Nós temos o hábito de falar que Deus abomina todo pecado. Não existe pecadinho, não existe pecadão. Ok, pecado é pecado. Mas se você for ler na Bíblia e você estudar a Bíblia, existe pecado que tem consequências piores que outras. Senão Deus não falaria que a 7ª ele abomina. Então, assim, quem causa contenda, quem causa divisão, tem o mesmo espírito de rebelião que teve Lúcifer. Lúcifer fez exatamente a mesma coisa, por isso que Deus abomina você que é fofoqueiro, que causa divisão na vida, na igreja, em qualquer lugar, tá? Deus odeia. E aí, Bruno? Bom dia.
Então, esse versículo 19, estou fazendo a leitura de Provérbios, se quiser acompanhar. Esse versículo 19 fala que Deus odeia um monte de coisa. Deus odeia quem mata, Deus odeia quem engana, Deus odeia quem fala mentira, Deus odeia quem maquina o mal, Deus odeia 6 coisas. Mas se você é aquele que vai na casa dos outros para causar divisão, Deus te abomina. No caso, ele abomina o pecado, tá? E aí eu falei isso lá na frente. Se você é esse tipo de pessoa que causa contenda, que causou contenda, que fez divisão, que fez fofoca, que causou discórdia, vai lá, confessa seu pecado, pede perdão ao Senhor, vai lá, admite, confessa pro irmão que você fez isso, repara isso, pede ao Senhor perdão por isso, porque Deus abomina esse tipo de pecado. Bora lá. E aqui também tá falando sobre você que não obedece ao seu pai, no sentido a repreensão. 23. Cadê? Porque o mandamento é uma lâmpada e o ensino é uma luz. E a repreensão que disciplina é o caminho que conduz à vida. 22 e 23 também. 22. Esse capítulo aqui tá cheio de coisas boas, hein? Para nós escrevermos. Pois é. O que eu preciso mudar? Algo que eu preciso mudar muito. E agora eu vou falar para vocês que às vezes é uma luta para mim. E é confiar que Deus vai prover. Porque nós temos que tomar muito cuidado. E eu falo isso, porque eu não tenho problema de falar isso. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que eu fazia as coisas e eu resolvia. Então, a partir do momento que eu não tô fazendo e eu preciso confiar que Deus vai fazer, é o mais difícil pra mim. Aquilo de trabalhar, colher e guardar no verão para ter no inverno. Então, eu sempre tive essa prática de trabalhar, de guardar. Sempre tive, desde adolescente. Minha avó me ensinou isso. Vai ficar tanto tempo sem trabalhar? Junta um dinheiro por mês das suas continhas para saber o quanto que você gasta, para quando você conseguir um outro trabalho, você já tem um dinheiro, você não passou aperto naqueles meses. Então, eu sempre fui essa pessoa de trabalhar, guardar, para quando vier o dia mal, eu ter como me prevenir. Só que Deus tem quebrado muito isso em mim. Isso não é que não esteja certo. Isso tá certo. Só que você tem que entender também e confiar em mim para prover. Não achar que você deve fazer somente com as suas mãos. E eu aprendi desde jovem, desde criança, desde adolescente. Se minha mãe estivesse aqui, ela ia saber. Eu sempre aprendi a fazer com as minhas mãos. Porque se eu não fizesse, não ia ter. Se eu não fizesse, não ia dar certo. Meus pais não tinham condições de pagar minha faculdade, então eu tive que trabalhar e pagar minha faculdade. Senão, não ia fazer faculdade. Tive que trabalhar e juntar dinheiro junto com meu marido para poder sair da Irlanda, porque se acontecesse alguma coisa na Irlanda, não tinha como recorrer a outra pessoa para poder me ajudar lá. Por isso que nós trabalhamos, juntamos e conseguimos fazer essa reserva. Por isso nós conseguimos fazer essa reserva. Porque nós sempre pensamos que nós temos que fazer, reservar, porque se nós não fizermos, ninguém vai fazer por nós. E o que Deus tem trabalhado muito nos últimos meses para mim é confiar que Ele vai prover. Não que tudo que eu aprendi esteja errado, porque não está errado, porque a palavra do Senhor diz que está certo. Só que é entender que não é com as minhas forças. E que eu preciso confiar que Ele vai prover. Então, para mim, é o que eu preciso mudar. E como eu posso aplicar isso hoje? Eu vou deixar em aberto, não vou falar pra vocês agora, porque eu não sei. Se Deus trazer a minha mente, amém. Ok. Algo pelo qual eu sou grata. Eu sou grata porque
eu aprendi esse princípio do versículo 6, 7, 8, desde nova, que é trabalhar, acordar cedo, fazer, juntar, para quando vir o inverno, eu ter. Então, apesar de ser controverso, é algo que eu sou grata por ter aprendido desde cedo isso. Sou grata também por ter aprendido a não ser o tipo de pessoa que gera contenda entre os irmãos. Porque as consequências são graves e Deus abomina isso. Então, eu sou grata por meus pais, minha avó, ter me ensinado isso desde cedo. Amém? Vocês têm alguma coisa para acrescentar, para comentar? Deixa aqui para nós orarmos. Amém. Sou grata por tudo isso. E como eu posso aplicar isso hoje? Ai, não sei. Vou deixar aqui anotado. Vocês têm alguma coisa para comentar? Comenta aqui agora para nós orarmos e finalizarmos. Não? Então... né? Eu também sempre tive esse hábito de guardar. Nós temos que... É uma luta diária. Nós temos que saber aprender a guardar, mas também não deixar que isso vire usúria. De achar que a gente tem que guardar tudo, senão viram tipo patinhas. Porque ficar guardando. E aí... Amém. Graças a Deus por isso, amiga. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Porque se a gente não aprender a administrar o dinheiro que... Não tem como servir dois senhores, né? Então é isso. Nós temos que aprender a saber guardar, mas também não ser um tio patinhas na vida. Porque senão você vira um tio patinhas e o dinheiro vira o teu Deus. E aí, às vezes, você pode até viver um pouquinho melhor, de uma forma mais confortável, mas você quer comprar sempre o que é mais barato. Você não quer gastar dinheiro com nada, você pode almoçar. Eu tenho um exemplo disso, mas também não vem ao caso falar. Mas você acaba não desfrutando. E o dinheiro tá ali como uma ferramenta para você desfrutar. Imagine, eu gosto muito de viajar. Eu e o Wellington gostamos de viajar e gostamos de fazer comidas, coisas em casas diferentes. É o nosso hobby, basicamente. E aí, imagine, nós temos dinheiro para poder viajar, mas justamente porque nós queremos guardar mais. E aí não viajamos, não comemos alguma coisinha boa, porque a gente pensa que tem que ficar guardando. Então acaba que o dinheiro vira teu escravo. Então não é isso, né? O dinheiro não tá aqui no mundo para nos escravizar. Ele tá aqui para nos servir. Então nós temos que ter boa administração, sim, sem exageros, mas entender que quem provê é Deus. E entender que sim, nós podemos desfrutar. Porque Deus nos fez também para desfrutar das coisas boas dessa terra. E entender que quem faz e quem deposita nos nossos celeiros é Deus. Não era a força da Edilene trabalhando em 3, 4 empregos. Não era a força do Hélito trabalhando em 3, 4 empregos.
Não foi isso. Foi Deus. Deus que abriu as portas, nos sustentou para poder juntar. Então, entender isso também tem sido um desafio muito grande para mim. E Deus tem tratado isso em mim, que é a confiança nele. Ele que provê. Não devemos deixar de fazer as coisas que temos vontade, se deixarmos de dinheiro para cada coisa que precisamos, conseguimos guardar isso. Exatamente. E isso foi uma coisa que eu aprendi. Dinheiro para cada coisa. Assim você vive, junta, administra, aproveita, mas também não deixa o dinheiro ser seu escravo. É por isso que lá na parábola, que eu não lembro, não foi parábola, foi Mateus, não lembro, mas dos evangelhos vem a passagem do menino rico, que ele vai lá e fala: Senhor, já fiz isso, já fiz aquilo outro, Senhor, já guardei os mandamentos, já guardei. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Deus vai lá, Jesus vai lá e fala: tá bom, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. E aí o que ele fez? Foi embora. Por quê? Porque ele não queria fazer isso. Então nós entendemos que o quê? O coração dele estava nisso. Não era somente em fazer as coisas boas. Porque ele não entendeu que a provisão dele era Jesus. E às vezes eu confesso para vocês, em arrependimento, que eu tenho uma certa dificuldade com isso às vezes. De tanto fazer e achar que sempre fiz desde pequena, pelo fazer. E não é pelo fazer. É pela misericórdia de Deus. Mas ao mesmo tempo Deus sabe que se ele me pedir, eu dou. Assim como eu já dei várias coisas. De me pedir em forma de oferta, eu dou. Então, em dar, eu não tenho problema. Eu tenho um problema de, se eu não fizer, como é que eu vou ter? Entende? Não é de dar. De dar, se Deus falar dá, eu dou. Não tem problema nenhum. Dá o seu notebook, que eu tenho aqui um MacBook. Dá o seu MacBook pra alguém. Eu tenho aqui um MacBook. Dá seu MacBook. Eu dou. Dá não sei o que pra alguém. Eu dou. Deus sabe que eu não tenho problema em dar. O meu problema é, se eu não fizer, como que vai acontecer? Então é isso que Deus tem tratado em mim. Eu falo aqui pra vocês. Eu não sei vocês, o que Deus tem tratado em vocês ultimamente. Isso aí. Exatamente. Mas às vezes o que acontece? Deus justamente te deixa parar pra você perceber que não é você que faz. É Ele que faz. Então, é um desafio, né? Pra quem cresceu mais de 15, 20 anos fazendo as coisas, achando que era pelo seu fazer, e ficar parado, entre aspas, é desafiador. Mas amém. É isso. Deus trata cada pessoa de uma forma, aquilo que ele precisa tratar em cada pessoa. Talvez pra você não seja difícil você ficar em casa sem fazer nada. Pra você talvez seja muito bom. Pra mim não é. Mas Deus trata cada pessoa de acordo com aquilo que ele precisa mudar, né? Bora lá, então vamos orar, que hoje é o sábado, vocês precisam descansar. Amiga. Amém. Você não juntava por um propósito, você tinha que ajudar em casa. Poderia ter juntado uns 50 reais, uns 100 reais, poderia, né? Mas amém. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o nosso coração. Deus sabe que também nós temos coisas para poder ajudar, né? Aí, ó. Viu? A mesma coisa que a gente. Vou ler o que ela falou aqui pra quem tá no YouTube, que no YouTube não aparece comentário. Então eu vou ler pra vocês, tá? Ela disse assim: trabalhei 3 anos e eu não juntava nada porque eu ajudava em casa. Mas depois que eu saí e recebi o dinheiro desses 3 anos, ela administrou o suficiente para ficar 2 anos parada sem trabalhar. E Deus não deixou faltar nada. É o mesmo que aconteceu comigo e com o Hélito. Então, assim, por mais que nós ajudássemos em casa, Deus sabe dos nossos corações. Ajudássemos, você teve que ajudar em casa, com irmã, com mãe, sem pai. Sem pai, com mãe, irmão, para ajudar em casa, em obra, eu conheço, né? Porque eu sou amiga dela há mais de 15 anos. Deus não deixou faltar. Nem quando você estava trabalhando, nem depois que você ficou sem trabalhar.
Por quê? Porque você é uma boa administradora e Deus sabe disso. Então é o que eu falo para as pessoas. Você ficar mais de um ano, tanto eu quanto o Elton, sem trabalhar, cara, é uma baita de uma administração. E é você ver o cuidado de Deus em tudo. E isso me constrange realmente. Até hoje, isso me constrange. Isso que Deus faz nas nossas vidas, até hoje me constrange. É saber que Ele pode fazer. E não foi por causa do meu esforço. Mas aí eu lembro que eu fiz muito esforço para ter e eu fico naquele gatilho. Não tô fazendo. Mas amém. Deus cura. Vamos orar então? Se tiver mais alguma coisa, compartilha aqui para nós orarmos. Pera aí. Ah, tá. É o marido. Vamos orar então para poder vocês fazerem a vidinha de vocês e eu almoçar, que aqui já são 14h. Pai, obrigada por essa oportunidade novamente. Graças eu te dou por estar aqui, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, por tudo que o Senhor tem falado no nosso coração, por tudo que o Senhor tem feito, provido, providenciado. Obrigado por ter nos sustentado, por estar nos sustentando até hoje, por estar sustentando cada pessoa aqui, a Tamires, a família dela, a vida dela. Obrigada pelo coração dela também. Obrigada por cada pessoa que vai ver aqui essa live depois. Que o seu amor venha nos constranger diariamente. Que nós possamos entender que não é com as nossas forças, mas é sim o Senhor que faz as coisas, não somos nós. Nós não somos bons o suficiente para fazer, é o Senhor que faz. Nos ensina, Pai, a não cometer nenhuma dessas 7 coisas que o Senhor falou. Nos ensine a não ser mentirosos, a não ser fofoqueiros, a não querermos fazer mal, a não sentirmos vontade de enganar as pessoas, passar perna nas pessoas, causar divisão dentro da igreja, causar divisão dentro da nossa família, porque o Senhor abomina esses pecados. Então, nos traz revelação, Espírito Santo, daquilo que nós precisamos confessar, nos arrepender, deixar para trás, para que nós possamos ter uma vida, a vida que agrada ao Senhor, uma vida longe do pecado, não porque é pecado, mas porque o pecado nos faz afastamento, nos afasta do Senhor. Então, nos ensine a estar próximo do amor do Senhor, que o amor do Senhor venha nos resgatar, que o amor do Senhor venha nos restaurar, que o amor do Senhor venha nos constranger, venha nos fortalecer e venha nos fazer pessoas melhores todos os dias das nossas vidas. Que o Espírito Santo do Senhor venha nos aconselhar, nos orientar. Peço que os anjos do Senhor também permaneçam conosco no dia de hoje, nos orientando, em nome de Jesus. Nos orientando não, nos guardando. E o Espírito do Senhor nos orientando. Amém. Amém? Tá. Beijinho. Amanhã eu acredito que eu devo fazer por esse horário também, porque amanhã é dia de culto, né? Como o meu pastor diz, brincando, amanhã é dia de missa, domingo é dia de missa. Então, beijo. Eu aviso pra vocês o horário correto, tá bom? Amém. Tchauzinho.